Olá, pessoal. Esse é o canal de formação continuada do Centro de Mídias de São Paulo. Estamos aqui hoje para mais um programa da série que resulta de uma parceria da Secretaria de Saúde, Justiça e Educação. É um programa que vem ao ar sempre às sextas-feiras e o objetivo é levar a todos os profissionais da rede pública do Estado de São Paulo discussões de temas importantíssimos para que a gente consiga lidar melhor com a realidade da escola, com a realidade da nossa própria vida, né? Na nossa casa, na nossa família. São temas sempre muito profundos e uma abordagem sempre muito qualificada dos nossos parceiros, nossos convidados aqui, as pessoas que vêm generosamente socializar o seu conhecimento e a sua experiência. Hoje a gente vai ter a doutora Luciene Angélica Mendes. Ela é procuradora de Justiça Criminal e ela vai abordar o tema diversidade e acolhimento na escola, né? A doutora Luciene também é mãe pela diversidade, membro da Comissão LGBTQIA+, do Movimento Nacional de Mulheres, do Ministério Público e da Rede de Valorização da Diversidade do Ministério Público do Estado de São Paulo. Qual é o combinado que a gente gosta sempre de fazer no começo de cada programa, né? Que quem estiver assistindo, convide outras pessoas da sua escola, do seu convívio, né, que possa aproveitar esse momento de apresentação e discussão e que se reporte lá ao chat para colocar a sua questão, porque ao final, depois da fala da doutora Luciene, a gente abre para os questionamentos e a gente gostaria muito de estabelecer essa comunicação com quem estiver nos assistindo, tá ok? Doutora, tem a palavra, muito obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-la e fique à vontade. Boa tarde a todas, todos e todes. Em primeiro lugar, eu quero me apresentar com autodescrição. Eu sou uma mulher com 55 anos, branca, de cabelos escuros, estou usando óculos de aros escuros, uma roupa também preta, sentada numa cadeira de encosto alto verde, e ao meu fundo eu tenho uma parede branca e um pedacinho de uma estante com livros. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. É uma oportunidade bastante especial para mim poder falar com todas e todos vocês. Eu quero colocar logo a apresentação, porque a partir dessa apresentação eu já vou começar a estender de uma maneira mais pessoal, né, esses agradecimentos. Um minutinho só, com licença. Bom, eu fui convidada pela doutora Fabíola, que é uma colega do Ministério Público, né, a estar representando o Ministério Público hoje aqui. O meu contato com a doutora Fabíola, que foi assessora no Centro de Apoio Civil do Ministério Público, justamente na área de direitos humanos, se aproximou a partir justamente de uma parceria do Ministério Público com a Secretaria Estadual de Educação, que é esse concurso Vozes pela Igualdade de Gênero, que é um concurso de música que trabalha a temática de gênero e violência doméstica. Então, na pessoa da doutora Fabíola e na pessoa da Silene, que está aqui presente, eu agradeço a todas as outras pessoas, todas que estão envolvidas na organização, né, pelo convite, pela oportunidade. E aí eu preciso explicar qual é o meu lugar de fala, né? Aproveitando o gancho de ontem, a gente ter tido o prazer de saber que a filósofa e acadêmica Djamila Ribeiro foi premiada com o reconhecimento do seu pequeno manual antirracista com o prêmio Jabuti. Eu gosto sempre de explicar, né, que eu não sou exatamente uma pessoa LGBT, minha aproximação com esse tema se dá muito por motivos pessoais, porque, como foi dito na apresentação pela Silene, eu sou mãe LGBT por 2 vezes, mãe e madrasta LGBT, eu tenho um filho gay e uma enteada lésbica.
a minha relação pessoal com o tema me motivou e me aproximou profissionalmente, né, de grupos que também trabalham a diversidade na minha instituição, que é o Ministério Público do Estado de São Paulo, e no Movimento Nacional de Mulheres, que criou essa comissão específica para tratar da diversidade, cujo símbolozinho vocês podem ver aí na tela, né? Do ponto de vista institucional, né, nós, membros do Ministério Público de São Paulo, temos atribuição de defesa do regime democrático, dos direitos humanos. Então, é claro que eu sou membra do Ministério Público há 32 anos, então é um exercício constante a gente lidar com essas questões todas relacionadas a direitos humanos, né? Como procuradora criminal, a minha experiência profissional é mais focada nos resultados da homotransfobia, que são as lesões corporais, os crimes violentos, os crimes de racismo, que envolvem todas as discriminações sofridas pela população LGBT, né? Mas, independentemente dessa atuação criminal, através da rede de valorização, quando ela ainda estava em formação, nós já tivemos a oportunidade de participar da elaboração de um documento no Ministério Público do Estado de São Paulo, que está reproduzido aí na tela, que é uma réplica de algumas posturas recomendadas pela ONU, né, para as organizações em geral, no trato da diversidade. E o Procurador-Geral de Justiça, em junho último, quando a gente justamente comemora o Dia Internacional do Orgulho LGBT, assinou um documento firmando 10 compromissos com os direitos LGBTQIA+. Isso é um documento bastante amplo, genérico, que procura, né, ressaltar a necessidade de promover e respeitar os direitos humanos LGBT dentro da instituição, no trato com os seus próprios membros e funcionários e também no relacionamento com o público que é atendido pelos promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça. Esse é o lema da organização Mães pela Diversidade, ao qual eu me associei, é uma ONG que congrega mães, pais, familiares de pessoas LGBTQIA+. O lema principal que a nossa coordenadora nacional, Maju Gheorghi, sempre apresenta é o dia que as crianças LGBT existem, né? Os jovens LGBT existem. A experiência, a convivência com essas famílias mostra que muito cedo as crianças vão manifestando, né, a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, e as famílias muitas vezes têm dificuldade de lidar com isso, principalmente num país que é, assim, né, racista, homofóbico, machista, e isso, de alguma forma, faz com que a gente precise procurar algum tipo de acolhimento, de apoio entre outras pessoas que vivem a mesma situação, e essa ONG oferece gratuitamente esse tipo de serviço, é uma associação sem fins lucrativos, que acolhe familiares, que de alguma forma também desenvolvem trabalhos de buscar reconhecimento de direitos, e então também é em nome dessa organização que eu estou hoje aqui presente. Queria, por um breve momento, lembrar que, obviamente, todos nós sabemos, nós continuamos num momento de pandemia, então fazer aqui uma singela homenagem às pessoas que sofreram alguma perda, né? Infelizmente, nós já passamos de 170 mil vidas perdidas aqui no Brasil. É algo que a gente não pode banalizar, em que eu acho que é importante a gente, infelizmente, lembrar e de alguma maneira, lamentar, né? E essa questão da pandemia tem sido particularmente grave para as populações de grupos minoritários, né? Seja do ponto de vista racial ou social, todos nós temos acompanhado que são as pessoas que mais estão sofrendo, onde realmente as mortes ocorrem com mais frequência. Com a população LGBT também a gente tem acompanhado, né, notícias evidenciando que são
a pessoas que têm sofrido particularmente com problemas financeiros, porque muitas vezes já são pessoas que são não qualificadas profissionalmente ou que sofrem algum tipo de discriminação no ambiente de trabalho. Muitas vezes também no ambiente doméstico, na família, existe um tensionamento, né, pela não compreensão do que significa ser homossexual ou ser uma pessoa trans. Isso gera, eventualmente, um conflito familiar. Então, o isolamento social com uma família onde você é rejeitado ou rejeitada é particularmente complicado. Nós temos recebido notícias de aumento de quadros de depressão e ansiedade, que eventualmente resultam em suicídios consumados ou tentados. Então, também é um momento em que a gente tem que olhar, né, com bastante cuidado para essa população que está sofrendo particularmente os efeitos desse momento, né? E aí eu quero começar, já que o nosso enfoque é o ambiente escolar, citando essa pesquisa que foi feita pela Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis, Transsexuais e Intersexos. Essa pesquisa foi feita em 2016, tendo como objeto o ambiente escolar, né? Está publicada nesse site. Essa apresentação vai ser disponibilizada depois para todos que tenham interesse. Então, eu estou mencionando nos slides as páginas eletrônicas onde o material está disponível para quem quiser se aprofundar, porque obviamente eu não vou poder fazer isso aqui. Mas essa pesquisa mostrou justamente o alto índice de violência homotransfóbica dentro das escolas, o que é previsível, né? Se a nossa sociedade é uma sociedade homotransfóbica, a escola, assim como todos os outros ambientes, reflete isso, né? E a publicação ela começa com um relato de um estudante de 17 anos, um estudante gay, que diz: os estudantes LGBT precisam ser tratados como são os estudantes heterossexuais. Não queremos ser tratados de maneira privilegiada. Não queremos ser melhor que outros. Queremos direitos como qualquer outro cidadão. Nessa mesma publicação, alguns índices demonstram que mais de 73% dos alunos afirmaram já terem sido xingados em razão de sua orientação sexual. 27% já foram agredidos fisicamente dentro das escolas. 60% se sentem inseguros na sala de aula. 48% ouvem comentários homofóbicos. E 36% acham que a escola não sabe lidar com essas questões. Mas, por outro lado, boa notícia, né, é que 88% dos estudantes LGBT identificam alguém na escola como alguém que os acolhe, né? Por outro lado, uma outra abordagem muito importante de se fazer é que uma pesquisa muito recente, agora de setembro, feita pelo pesquisador Lucas Bugarelli, demonstrou que a não discussão da questão de gênero nas escolas, né, evitar falar sobre gênero nas escolas, é um dos fatores que impede a repressão a crimes sexuais praticados contra crianças e adolescentes. E aí entra a minha experiência profissional, né? Em 32 anos no Ministério Público, infelizmente eu já perdi a conta da quantidade, por exemplo, de processos por estupros, processos criminais por estupros em que eu atuei, e eu posso assegurar que uma grande parte deles veio à tona porque na escola, através de debate, tema, né, de educação sexual, de violência de gênero, através de um trabalho, de um desenho, de uma redação, de uma discussão, em algum momento uma aluna acaba reportando a alguma professora ou alguma funcionária ou alguém de sua confiança que sofreu uma violência sexual, e através disso se aciona o conselho tutelar e o crime pode ser apurado. E mais do que isso, né, a gente pode fazer realmente uma atuação em rede para proteger essa criança, essa adolescente, através do afastamento do agressor do lar, e todas as medidas que têm que ser feitas para que essa agressão não se perpetue, né? Então, por isso, é muito importante falar de gênero nas escolas, né? A gente tem sofrido uma campanha de fundo político até,
para que gênero seja um assunto proibido, seja tratado como um tabu. Em alguns momentos, algumas cidades chegaram a editar leis municipais proibindo a discussão sobre gênero dentro das escolas, né? Em Alagoas, se publicou uma lei estadual instituindo aquele programa de escola sem partido, e todas essas leis foram objeto de impugnação no Supremo Tribunal Federal e foram consideradas inconstitucionais, né? Nessa decisão, por exemplo, que foi proferida na discussão de uma dessas leis municipais, foi afirmado pelo ministro Barroso que educar jovens sobre gênero integra o regime especial de proteção às crianças, que está assegurado na Constituição Federal, né? Porque é fundamental que se permita que essas crianças se desenvolvam plenamente como seres humanos, né? Por óbvio, como diz o ministro Barroso, tratar de tais temas não implica pretender influenciar os alunos ou praticar doutrinação sobre o assunto. Significa ajudá-los a compreender a sexualidade, as distintas identidades e protegê-los contra a discriminação e a violência. Essas também são outras decisões do Supremo sobre o tema, né? Reafirmando o dever estatal de promover políticas de inclusão e igualdade, contribuindo para a manutenção, concluindo que a aceitação dessa restrição à discussão de gênero contribui para a manutenção de discriminação com base na orientação sexual e identidade, né? Que qualquer norma legal que impedir essa discussão está contrariando os valores de pluralismo, de tolerância, de compreensão, né? E que a exigência da neutralidade política, ideológica, né, ela pode implicar em posturas de intolerância, né, com diferentes visões, com diferentes formas de ser, com diferentes ideologias, o que não se admite no ambiente escolar, né? Então, isso significa que nós temos o poder, o dever, o direito de falar sobre gênero nas escolas, né? Isso faz parte de toda uma formação de direitos humanos que é fundamental, que é essencial para que cidadãos íntegros e conscientes e solidários sejam formados, né? E aí a gente tem determinados instrumentos legais que nos fortalecem, né? Que nos amparam nessa conclusão, né? A par de termos a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma referência de um instrumento internacional, a Constituição do Brasil, ao reafirmar no próprio preâmbulo que o Brasil é um Estado democrático, onde está assegurado o exercício da liberdade, do bem-estar, define o Brasil como uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. Dentre os diversos artigos da Constituição Federal, vários deles reafirmam, né, o total repúdio a qualquer forma de discriminação, né, reasseguram o princípio da igualdade, garantem a liberdade de religião, mas, ao mesmo tempo, proíbe claramente qualquer forma de discriminação, prevê o racismo como crime prescritível e inafiançável. E num capítulo todo direcionado à própria educação, afirma textualmente, né, que a educação é um direito de todos, um dever do Estado, né, e que o ensino tem como princípio o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional reafirma esses princípios todos do pluralismo, do respeito à liberdade, do apreço à tolerância, da liberdade de aprender, ensinar, divulgar a cultura, né? De que a educação visa ao pleno desenvolvimento, né, das pessoas, o preparo para o exercício da cidadania, além da qualificação para o trabalho, e mais recentemente foram incluídos alguns incisos específicos no artigo 12, dando a incumbência para os sistemas de ensino de promover medidas de conscientização, prevenção e combate a todos os tipos de violência, inclusive intimidação sistemática, que é o bullying, né,
estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz nas escolas. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, né? A gente está exatamente dando execução para esse dispositivo legal, né? Discutindo exatamente uma forma de nos conscientizarmos e passarmos isso adiante, para prevenir a discriminação entre os alunos e alunas. Agora, para entrar no tema propriamente dito, eu vou pedir licença para fazer uma abordagem que tem um conteúdo levemente histórico, mas já destacando que eu não sou professora de história, então vocês, por favor, relevem se eu não for muito precisa, né, em algum momento. Mas eu queria trazer em discussão aqui justamente esse conceito de ideologia de gênero, né? A gente tem ouvido falar muito nessa expressão, e eu queria fazer uma certa análise aqui. Eu coloquei esse desenho do homem vitruviano, do Leonardo da Vinci, porque esse desenho ele remota, né, ao Renascimento, entre final do século XV, começo do século XVI, num momento em que, pós-Idade Média, né, a humanidade, num local específico, né, do planeta, que era na Europa, estava desenvolvendo a ciência e as artes de uma certa forma, né, bastante importante, né, com o desenvolvimento de ciências matemáticas e o estudo da perspectiva. E isso tudo coincidiu exatamente com o processo de colonização, né, de vários territórios esparramados por diferentes continentes, inclusive o nosso, e com a escravização de milhões de pessoas de origem do continente africano. Aqui mesmo no Brasil, nós sofremos, obviamente, todos sabemos disso, né, o impacto de termos recebido o maior número de pessoas escravizadas e traficadas da África, do continente africano. Mas, apesar, né, de toda essa nossa composição, que todos nós sabemos que por natureza é diversa, porque inclusive já havia outros povos aqui, nós temos essa referência do homem universal, né? Isso é decorrente, obviamente, da própria hegemonia europeia, né, em termos de poderes políticos, econômicos e culturais nesse momento da humanidade, que implicou, inclusive, no Iluminismo, na Declaração Universal, ainda francesa, né, de 1789, com a Revolução Francesa, onde se criava essa ideia dos ideais de um homem universal. Só que esses ideais desse momento enxergavam esse homem universal como o homem europeu, branco, hétero, cis, né? A própria imagem deixa bem claro isso, né? E o próprio fato de uma declaração de direitos pós uma revolução em que se pregava igualdade, fraternidade, solidariedade, continuar tratando pessoas negras como objeto, não como sujeitos de direito, reforça o quanto essa visão de homem universal era tendenciosa, era, na verdade, parcial, e era o reflexo de uma hegemonia dos colonizadores, né? Então, a partir disso, há muitos autores que dizem, na verdade, no julgamento da criminalização da homotransfobia pelo Supremo Tribunal Federal, no último ano, isso chegou a ser afirmado num dos votos de um dos ministros, que, na verdade, a ideologia que se impôs não é essa ideologia de gênero que anda sendo falada por fins políticos hoje no Brasil, mas a ideologia justamente de um gênero heteronormativo, desculpa que abri uma... Desculpa. A ideologia de um gênero heteronormativo, cisnormativo e machista, né? Ou seja, a gente impõe que o homem tem uma prevalência de autoridade, de poder sobre a mulher, né? De que as pessoas cis são as naturais e as pessoas trans não são naturais ou normais, assim como a heterossexualidade seria o adequado, né? E para a gente trabalhar com todos esses conceitos, a gente realmente tem que entrar numa segunda discussão, que é exatamente a questão de gênero. E aí eu coloquei esses dois slides, que são parte desse projeto que se chama Pink and Blue Project, de uma artista
sul-coreana chamada Jeon Min-yoon. Ela, há alguns anos, teve sua filha, menina, e começou a ficar estarrecida com a quantidade de objetos cor-de-rosas que eram oferecidos ou presenteados para essa filha menina, e passou a fotografar meninas e meninos em seus ambientes domésticos, né, com seus brinquedos, com suas roupas, e documentar, né, esta ideologia dominante de dividir o mundo em estereótipos femininos e masculinos associados a posturas radicais. Porque é bastante evidente, quando a gente visualiza essa imagem, perceber que não é natural uma criança, porque é menina, ter que ter cachorrinho cor-de-rosa, bonequinha cor-de-rosa, vestidinho cor-de-rosa, e viver no mundo cor-de-rosa, e para os meninos ser imposto todo esse mundo azul. Né? E não é natural, porque, na verdade, gênero não é uma construção natural. Né? Nós, naturalmente, não nascemos tendo uma predileção por todo mundo cor-de-rosa, por todo mundo azul. Né? Gênero é uma construção cultural, né? A Simone de Beauvoir desenvolveu essa ideia, que foi depois também trabalhada por Judith Butler. Nós vivemos numa sociedade em que, a partir do órgão sexual que nós apresentamos ao nascer, nós somos classificados como um gênero feminino, um gênero masculino, e a partir daí se espera que haja toda uma performance, um desenvolvimento que atenda a determinados papéis que são convenientes para a sociedade. Se são papéis convenientes para a sociedade, eles são papéis culturais, né? Eles não são papéis naturais. Num determinado momento, foi conveniente que as meninas fossem estimuladas a treinar desde sempre o papel de cuidadoras, de cuidar das bonecas como se fossem filhos e filhas, ou de cuidar das panelinhas como se fosse da sua cozinha, sendo estimuladas, né, a assumir um papel de cuidado na vida privada, no ambiente doméstico, enquanto os meninos são estimulados a serem corajosos, a serem provedores. Então, eles podem brincar como policiais, ou bombeiros, ou pilotos de avião, porque a eles está destinado o ambiente público. Né? Essa foi uma estrutura que, obviamente, interessou a sociedade em algum momento criar, por inúmeras razões que não cabe a mim aprofundar agora aqui, mas que foram sendo repetidas e insistidas a tal ponto que nós chegamos agora recentemente, né, todos sabemos, a escutar uma ministra afirmar que meninas devem usar rosa e meninos devem usar azul, né? Privando das crianças todo um universo de conhecimento e de brincadeiras e de atividades que, na verdade, não são específicas de um gênero ou de outro, porque, como seres humanos, as nossas capacidades são muito parecidas, né? Nós somos complementares no que diz respeito ao sistema reprodutor. Do ponto de vista sexual, homens e mulheres se complementam para fins reprodutivos, mas, tirando essa função bastante específica, né, não há restrições a atividades intelectuais ou manuais para homens e para as mulheres que sejam determinadas pelo critério biológico, pelo critério físico. Né? Essas limitações são criadas pelo ambiente, pela sociedade, pela cultura. Só que quando isso é levado a um extremo, né, a gente tende a achar que realmente só existem esses dois modelos, de crianças e de pessoas. A menina extremamente rosa e o menino extremamente azul. Né? E esquece que tem toda uma gama, na verdade, entre uma cor e outra, né? E que aí não à toa a gente usa o arco-íris para simbolizar toda a diversidade, porque hoje se tem um entendimento de que a gente não é escravo do corpo com o qual a gente nasce, e não porque a gente escolha, né, simplesmente não se ater a posturas ou a culturas ou atividades do nosso gênero, não. Mas porque muitas vezes o nosso próprio gênero está em desconformidade com o genital que nós temos fisicamente. E essa desconformidade não acontece porque a gente deseja, porque a gente resolveu trocar de gênero, porque a gente está resolvendo experimentar um gênero diferente do que a gente tem. Mas sim porque existem diferentes formas de ser. Né? E aí a gente chega
nessa discussão específica sobre identidade de gênero e orientação sexual, né? O que acontece, esse desenho é bastante didático nesse aspecto, né, é que do ponto de vista físico, né, a gente tende a achar que existem pessoas com genital masculino e que são classificados como homens, e pessoas com genital feminino, vagina, que são classificadas como mulher. E que não há nenhuma outra possibilidade além disso, que em si já é um engano, porque existem pessoas intersexo, né? Existem pessoas cuja genitália é dúbia, né? Não é tão clara se é uma genitália masculina ou feminina, né? Ou que apresentam cromossomicamente características tanto ditas femininas como masculinas. Então, nem do ponto de vista biológico existe essa binariedade absoluta, né? Mas, independentemente da questão dessa possibilidade, né, de pessoas intersexo, para vocês terem uma ideia, são mais de 40 possibilidades diferentes de combinações fisiológicas e cromossômicas entre o que é, né, o mais tradicional masculino e o mais tradicional feminino. Mas, independentemente dessa questão fisiológica ou biológica, como o gênero ele não se restringe à genitália, há pessoas que se identificam com o gênero que lhes foi associado ao nascer, relacionado à sua genitália, e há pessoas que não se identificam com o gênero que lhes foi determinado ao nascer. O que acontece é que quando uma criança nasce com um pênis, a gente classifica o gênero como masculino. Mas ao longo do tempo, essa pessoa pode se identificar como mulher, né? Não é que ela troca de gênero, na verdade, ela sempre teve uma identidade com o gênero feminino, mas como crianças de maneira geral, né, têm comportamentos parecidos, são assexuadas, isso na infância muitas vezes passa batido. Às vezes não, como disse lá no começo, nós temos relatos de mães de crianças de 5, 6, 7 anos que já se auto-apresentam como sendo de um gênero diferente daquele que lhes foi atribuído. Então, uma menina que recebeu o nome de uma menina é tratada como menina e não aceita a si mesma como menina e se coloca como menina, né? Nós temos relatos de familiares e acompanhamos casos assim. Outras vezes isso aflora mais tarde, né? Na puberdade, na adolescência. Então, nós temos uma boa parte das pessoas que se identifica com o gênero que lhes foi atribuído. Eu nasci, eu tenho uma vagina, eu fui tratada como menina, eu me identifico com o gênero feminino. Eu sou uma pessoa cisgênero. Agora, se eu me identificasse com o gênero oposto, eu me identificasse como um homem, eu seria um homem trans. Então, eu seria uma pessoa transgênero, né? Isso diz respeito à identidade de gênero. Por outro lado, ainda as pessoas cisgênero ou transgênero, independentemente de como elas se autorrelacionam com o seu próprio gênero, elas têm uma relação com as outras pessoas, de afeto e de desejo sexual. E nessa relação com o outro, cada um de nós pode ser heterossexual ou homossexual, conforme tem atração por pessoas do mesmo gênero ou não. E há pessoas que têm atração afetiva ou desejo por pessoas de ambos os gêneros, são as pessoas bissexuais. Existem algumas pessoas que, do ponto de vista do gênero em si, têm uma certa fluidade, elas fogem também ao modelo do binarismo, né? Elas entram num formato que o que se costumava dizer mais remotamente de androginia, né? E também há uma expressão de gênero. Existem pessoas que elas são cisgêneras, elas se identificam com o gênero que lhes foi atribuído, mas elas gostam de se expressar com um gênero diferente do que elas têm. Isso pode ser, inclusive, por exemplo, do ponto de vista artístico, que são as drag queens ou os drag kings. E aí a gente cai nas famosas letrinhas, que até agora eu mencionei várias vezes, mas que eu não cheguei a explicar, né? E que são letras justamente que se referem à identidade de gênero e à orientação sexual, né?
Então, quando a gente está falando de identidade de gênero, de ser uma pessoa cis ou ser uma pessoa trans, nós temos ali o T, que abarca pessoas transgênero, transexuais e travestis. As pessoas travestis normalmente são pessoas que têm um corpo que se conforma com um órgão masculino, sexual masculino, né, mas se apresentam como mulheres, mas elas não querem adotar a identidade feminina e serem tratadas pelo nome feminino, elas gostam de serem tratadas como travestis, né? Então, a gente sempre usa o pronome feminino para se referir a travestis, e são mulheres que gostam de se apresentar como travestis e não querem esconder que têm um corpo com um pênis. Já as pessoas transgênero são pessoas que têm realmente um incômodo tão grande com o corpo, uma desconformidade tão realmente intensa entre o corpo biológico e o seu gênero, que usualmente querem fazer tratamento hormonal ou cirurgia, adotar um nome adequado ao seu gênero, porque não querem nenhum resquício daquele gênero original que apresentavam correspondente ao seu órgão sexual ao nascer. Então, aqui a gente tem um T, que se refere à identidade de gênero, né? O queer também é uma forma mais fluida, que foge ao binarismo. Nós temos o L e o G, que são referentes a lésbica, gays, que são homossexuais, as mulheres homossexuais, lésbicas, os homens homossexuais, gays, as pessoas bissexuais, o B, né? E do ponto de vista fisiológico foi incluído mais recentemente o I, porque as pessoas intersexo também têm uma série de problemas que são relacionados aos exercícios da cidadania, então elas têm sido inseridas. E o A, algumas pessoas incluem os aliados, né, que são pessoas como eu, que me identifico como aliada, para fazer parte da comunidade, do ponto de vista de ser uma família LGBT, ou pessoas assexuais. E, por fim, o mais faz a referência a todas as outras possibilidades que ainda não são em número expressivo, ainda bem discutidas, mas que a gente quer representar uma abertura, né, para significar que todas as pessoas merecem ser incluídas, né, e serem respeitadas da maneira como são. E por isso a gente reforça que a orientação sexual, ser gay ou ser lésbica, não é uma opção sexual. É errado, inclusive, usar essa expressão. Nós não devemos usar essa expressão porque a gente reforça um entendimento equivocado de que alguém escolhe a sua orientação sexual. Eu não escolhi ser heterossexual. Não acredito que nenhum de vocês que seja heterossexual escolheu ser heterossexual. Então, se nós, heterossexuais, não escolhemos a nossa orientação sexual, as pessoas homossexuais também não escolheram serem homossexuais. Isso é uma orientação sexual, né? E, na verdade, ainda não há uma evidência exata, né, do porquê algumas pessoas nascem homossexuais e outras heterossexuais, né? Mas o advogado e grande ativista de direitos LGBT, o Dr. Paulo Roberto Vecchiati, no seu manual de homoafetividade, ele afirma textualmente, né, que sexualidade não se escolhe, se descobre, mas ele cita a doutora Suzana Herculano, uma neurocientista, mencionando que a preferência sexual é determinada biologicamente e ainda no útero. Não, simplesmente uma variação, não há nenhuma evidência de que seja influenciada por fatores sociais, né? Então, se a gente não pode ficar responsabilizando qualquer tipo de educação ou criação por alguém ser homossexual, mais absurdo ainda é achar que alguém vai se tornar homossexual porque convive com homossexuais ou com pessoas LGBT. E desse ponto de vista, né, nós temos vários fundamentos legais para reforçar que no Brasil, desde 1830, a homossexualidade não é considerada crime. Desde 1970, a Associação Americana de Psiquiatria já afirmava que a homossexualidade não é doença. Em 1990, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a homossexualidade como uma das manifestações naturais da sexualidade humana, assim como a heterossexualidade, ou seja, afirmou claramente que a homossexualidade não é doença, não é distúrbio psicológico e não é perversão. Por isso que
O Conselho Federal de Psicologia, desde 1999, proíbe que psicólogos ofereçam a cura gay, né, o que se chama de cura gay, porque você não tem que curar quem não está doente, você tem que simplesmente reconhecer que aquela pessoa é da maneira como ela é, né? E desde 2018, o também Conselho Federal de Psicologia afirma o caráter não patológico das identidades transgênero, também proibindo tratamentos que visem a cura. Do ponto de vista de pessoas transgênero, existe um quadro que se chama de disforia de gênero, que é um quadro de ansiedade e depressão que pode acometer algumas pessoas transgênero, justamente pelo tipo de relações ou situações que elas vivenciem. E aí, neste caso de disforia de gênero, é dado um tratamento psicológico, ou eventualmente pode ser recomendado procedimento cirúrgico, mas não porque o ser transgênero em si seja uma doença. Ou seja, a homossexualidade é uma forma de ser, assim como a transgeneridade, né? E por ser uma forma de ser, nós não podemos usar o termo homossexualismo. Esse sufixo ismo se refere justamente à doença, que não é o caso da homossexualidade, né? E é importante a gente prestar atenção no modo correto de nos referirmos, porque todos nós sabemos que a linguagem, né, ela passa uma mensagem, e a gente tem que tomar cuidado para efetivamente não reforçar essa concepção inadequada de que é uma doença. Bom, por outro lado, eu gostaria de trazer uma abordagem aqui acerca das famílias homoafetivas, né? Já desde 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de união civil entre pessoas do mesmo sexo, e a partir daí acabou também se concluindo pela possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo gênero, né? Fundamentado justamente na ideia ampla que a Constituição traz do conceito de família. A Constituição Federal não restringe o conceito de família à união entre homem e mulher. Ela prevê família como uma possibilidade de diferentes configurações, né? E aí eu quis colocar um trecho aqui de uma decisão do Supremo, em que o ministro Aires Brito textualmente diz que a Constituição de 1988, ao utilizar-se da expressão família, não limita sua formação a casais heteroafetivos, nem a formalidade cartorária, celebração civil ou liturgia religiosa. Família, como instituição privada, que voluntariamente constituída entre pessoas adultas, mantém o Estado e a sociedade civil, né? E o princípio da proteção integral à criança, né, que assegura que toda forma de família deva ser respeitada e reconhecida. Por isso, no ambiente escolar, né, nós não podemos ter nenhum tipo de discriminação quanto à família de origem de cada aluno ou aluna, né? E, ao mesmo tempo, temos de estar preparados para lidar com a possibilidade de namoro entre estudantes do mesmo gênero, né? Não há nenhum tipo de problema em meninos namorarem meninos e meninas namorarem meninas a partir do momento que não há nenhuma restrição legal que as pessoas do nosso país sejam homossexuais, muito pelo contrário. Então, a escola tem que estar preparada para lidar com namoros homoafetivos da mesma forma como lida com namoros entre pessoas de gêneros diferentes. As regras que vão se aplicar aos namoros entre meninas e meninos são as mesmas regras que vão se aplicar a um namoro entre meninos, né? Do contrário, a escola vai estar promovendo atitudes discriminatórias e estimulando a formação de uma cultura discriminatória. E aí nós temos uma outra situação que envolve a responsabilidade da escola, porque muitas vezes, como eu já adiantei lá atrás, a casa, a família, né, ela deixa de ser um ambiente de proteção e passa a ser um ambiente de opressão, né? Numa pesquisa feita em 2012 sobre agressão a pessoas LGBT, foi apurado que mais de 60% das vítimas conheciam os agressores, sendo que 38% eram familiares, né? Então, é bastante usual, né, a homofobia dentro da família, né? E essa pessoa, esse adolescente, essa criança que sofre
ataques homofóbicos dentro da família, obviamente, ela vai precisar ser amparada e acolhida no ambiente escolar. Só que é no ambiente escolar também que os jovens se deparam com algumas situações de homotransfobia, né? E aqui foi publicada também uma pesquisa que detectou 6 principais situações que os alunos LGBTQIA+, encontram na escola. Primeiro, o medo de revelar a orientação sexual e a identidade de gênero. Segundo, o medo de ouvir xingamentos e de sofrer agressões. O medo de ser vítima de assédio sexual. O medo de sentir-se desconfortável no banheiro nas aulas de educação física. O medo de passar por assédio ou discriminação por parte de professores, coordenadores e diretores. E o medo de receber agressões verbais, ameaças, inclusive pela internet. E aí a gente cai nessa situação que é uma expressão do preconceito, né? As formas de expressão e a escala de evolução do preconceito. Né? Muitas vezes a gente minimiza uma agressão verbal, né? Um xingamento, achando que aquilo não tem muita importância. Mas essa escala desenvolvida pelo psicólogo Dr. Alport detectou que o preconceito ele vai se expressando primeiro justamente pelos xingamentos, que é o que se chama de antilocução. Depois ele vai para a atitude de esquiva, que é quando você isola as pessoas que você não aceita. Finalmente você chega a discriminar, né, a não permitir que aquele colega ou que aquela colega participe de uma atividade ou de outra, ou participe de forma diferente porque você está discriminando. Em seguida, se esse preconceito continua não sendo tratado, não sendo reprimido, você pode chegar a ataques físicos, a agressões físicas, eventualmente até estupro, porque existe uma forma de estupro dita pejorativamente corretiva, que tem sido usado mulheres lésbicas sofrerem, e numa escala extrema nós temos extermínio. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento, porque a escalada do preconceito, a partir desse primeiro momento de ofensas verbais, de repúdio, pode chegar a agressões físicas, e a gente percebe isso em outras formas, né, de preconceito e discriminação que nós temos presenciado no nosso país, na questão racial como um todo, e que é um padrão, né, é um padrão de desenvolvimento que tem que ser reprimido. E nesse sentido, preocupado com todo esse contexto, a ONU desenvolveu um programa que se chama Livres e Iguais, eu coloquei aí o site, para quem tiver interesse em conhecer, focado especificamente em trabalhar a questão da diversidade, onde eles desenvolvem uma série de propostas e de atitudes a serem adotadas por pais, comunidades, escolas, né, para a proteção, né, das pessoas contra a discriminação de gênero e sexual, né? E algumas dessas atitudes eu colecionei aqui, dei um Ctrl+C, Ctrl+V para vocês conhecerem a redação original, né? Mas aqui é importante reforçar, né, que cabe a cada um de nós tomar atitude sempre que testemunhar bullying, insultos ou xingamentos contra crianças LGBT, fornecer apoio, né? Não propagar estereótipos negativos, ou seja, dar o exemplo da atitude não discriminatória, né? E respeitar o gênero de cada uma das pessoas. Ou seja, aplicar aquilo, né, que o nosso patrono da educação também trabalha. Eu me permiti, nos últimos tempos, estudar um pouquinho de Paulo Freire, porque eu acho que realmente ele mostra uma série de caminhos, porque não é muito diferente do respeito, do acolhimento que se deve dar aos alunos e alunas em geral, né? Na verdade, o que a gente quer é que cada um seja acolhido e aceito, respeitado pelo que é, né, como sujeito de direitos, e que seja desenvolvido em qualquer ambiente, né, seja desenvolvida a possibilidade de aceitação das diferenças, de pluralismo, de não discriminação, de inclusão, e que cada um de nós realmente exercite ser um agente de não opressão.
Eu quero falar um pouquinho mais agora sobre a questão dos transgêneros, porque há alguns pontos específicos que afetam o ambiente escolar. Como eu disse lá atrás, a pessoa transgênero ela é aquela que se identifica com um gênero diferente do que lhe foi atribuído ao nascer. Então, nesse desenho, vocês podem perceber que tem um homem trans ali, que ele teria nascido uma pessoa que nasceu com uma vagina, lhe foi atribuído o gênero feminino, mas ao longo do seu desenvolvimento, ele descobriu-se como se identificando com o gênero masculino. Então, ele é um homem trans. Assim como uma pessoa que nasce com um pênis, mas se identifica com o gênero feminino, é uma mulher trans. Num dos julgamentos do Supremo sobre essa questão da escola sem partido, houve uma menção expressa, né, às pessoas trans, porque começou a se propagar de que existe algum tipo de ideologia de gênero, como foi dito lá da expressão, que está estimulando as crianças a mudarem de gênero, está estimulando as crianças a trocarem de gênero. E eu estou tentando trazer essa ideia para vocês de que ninguém troca de gênero, né? Você simplesmente é cisgênero, ou é transgênero, é homossexual, ou é heterossexual, no que diz respeito à orientação sexual daí, né? Porque você é assim, não porque você escolheu ser assim ou resolveu brincar de ser diferente, né? E aí tem esse trecho que o ministro Humberto Barroso, ele menciona textualmente numa decisão do Supremo que a transexualidade é um fato da vida que não deixará de existir por sua negação e que independe do querer das pessoas. A educação é o principal instrumento de superação da incompreensão, do preconceito e da intolerância que acompanham tais grupos ao longo de suas vidas. E aí a gente tem indicadores evidenciando que apenas 0,1% dos alunos das instituições federais de ensino superior se identificaram como homens trans e também apenas 0,1% se identificaram como mulheres trans. Por quê? Porque tão pouco, né? Bom, tão pouco porque existe um processo que foi denominado de evasão escolar involuntária, pela pesquisadora Luma Nogueira de Andrade, que foi a primeira mulher trans a concluir o doutorado em rede pública e a se debruçar uma tese a respeito da evasão escolar que as pessoas trans sofrem justamente por não suportarem as agressões sofridas no ambiente escolar, né? A incompreensão com a questão da transgeneridade é tanta que as pessoas vão se sentindo, né, tão agredidas que deixam de frequentar a escola, né, que se chama de pedagogia da violência. Por isso, né, muitas pessoas trans não têm qualificação profissional e por não terem qualificação profissional, em algum momento da vida, acabam exercendo a atividade da prostituição. O que é um problema, porque isso reforça um estereótipo negativo acerca dessas pessoas, né? O que acontece é que a gente, como sociedade, não cria um ambiente acolhedor, não dá oportunidade de inclusão, não qualifica essas pessoas e quando, para sobreviver, elas se dedicam a uma profissão relacionada à atividade sexual, elas são ainda mais marginalizadas, estereotipadas. E aí, o que a gente precisa fazer, então, para que todo esse processo não aconteça? Bom, em primeiro lugar, tem toda uma política oficial, né, de hoje se facilitar a modificação do registro do nome das pessoas trans, né? Então, as pessoas trans hoje podem alterar o seu nome, o seu gênero, no seu registro de nascimento, independentemente de processo judicial, de cirurgia, de laudo psiquiátrico ou psicológico. Claro que esse processo todo é para quem já tem mais de 18 anos, porque é um exercício da autonomia da vontade, né? O gênero com o qual me identifico é a expressão de mim mesmo, da minha personalidade, da minha autonomia da vontade, da minha liberdade de ser quem eu sou. Não cabe a ninguém impor a mim o meu próprio gênero. Portanto, ninguém tem que definir qual o gênero que está no meu centro de nascimento, senão eu mesma. Isso já foi objeto de decisão pelo Conselho Interamericano dos Direitos Humanos, pelo Supremo Tribunal Federal, tem o provimento do Conselho Nacional de Justiça. Então, qualquer pessoa trans pode ir diretamente num cartório pedir a retificação.
Ocorre que, como esse processo mais simplificado, né, exige que a pessoa já tenha a autonomia de si mesma, né, ou seja maior de 18 anos, para estudantes, muitas vezes, esse processo acaba não acontecendo. A gente tem um outro caso de decisão judicial, mas são raros, né? Mas ainda assim, antes disso, antes de existir uma retificação oficial do nome nos documentos, também se admite a adoção do nome social. O que a gente chama de nome social é aquele nome que a pessoa escolheu ser chamada, independentemente de estar no documento ou não, e que tem que ser respeitado, né? Se eu sou uma mulher trans, no meu assento de nascimento consta o nome José, mas eu me identifico com o gênero feminino, eu quero ser chamada de Maria, é meu direito ser chamada de Maria. E nós temos uma série de instrumentos que regulamentam o nome social nas escolas, né? Tanto em âmbito estadual, como em âmbito federal, também no âmbito da administração pública. O nome social tem de ser respeitado. Nós temos uma pesquisa que demonstra que, por exemplo, em 2017, já existiam 483 alunos que estavam matriculados com o nome social, ou seja, não o nome constante do documento civil, mas sim um nome adotado no relacionamento, né, correspondente ao gênero. E aqui também, mais uma vez, o Supremo já reforçou que na escola, quando um docente se recusa a chamar um estudante travesti pelo seu nome social, está ensinando e estimulando os demais a adotarem atitudes hostis em relação a ela e a diversidade sexual. Trata-se de um dos meios mais eficazes de se traduzir a pedagogia do insulto em processos de desumanização e exclusão no seio das instituições sociais, ou seja, empurrar para fora da escola, provocar a evasão escolar e intensificar o processo de exclusão. Independentemente de toda essa questão da qualificação, né, o não respeito ao nome social, né, provoca uma série de distúrbios psicológicos, né, nas pessoas trans, que acabam eventualmente resultando em graves quadros de depressão, em atos de suicídio. Então, é bastante grave, não é mimimi, né, não é brincadeira, é uma situação que realmente é muito importante ser respeitada, porque uma pequena atitude, né, implica em enormes resultados de inclusão e de acolhimento. Outra questão relacionada às pessoas trans é o uso do banheiro, né? Nós temos uma ação pendente de julgamento do Supremo Tribunal Federal para que seja reafirmado que as pessoas transgêneras devem usar o banheiro correspondente ao gênero com o qual se identificam. Já houve um parecer da Procuradoria-Geral da República concordando com esse posicionamento, mas independentemente do julgamento final, os próprios conceitos da Constituição acerca, né, da igualdade, da dignidade humana, da não discriminação, já amparam o uso do banheiro correspondente ao gênero. Ou seja, se eu sou uma mulher trans, eu devo usar o banheiro feminino. Se eu sou um homem trans, eu deveria usar o banheiro masculino. O que acontece com o homem trans é que, como os homens trans eles têm um corpo feminino, uma vagina, é usual que, ao usarem o banheiro masculino, eles sofram agressões transfóbicas, né, de pessoas transfóbicas que não compreendem a questão das pessoas transgêneras e acham que vão ensinar ou obrigar alguém que tem uma vagina a se comportar como uma mulher. Então, no que diz respeito a homens trans, eventualmente, eles preferem usar o banheiro feminino que corresponde ao órgão feminino. Agora, a gente tem que respeitar, né, a situação que vai criar maior conforto e maior segurança para aquele estudante em si. Porque tem sido bastante usual a gente ter notícia de estudantes e pessoas que desenvolvem problemas de saúde, né, infecções urinárias, às vezes bem complicadas, porque evitam usar o banheiro fora de casa pelo medo de agressões e de discriminação, né? Então, é algo que a gente tem que observar. Já houve uma tentativa em Sorocaba de se
aprovar uma lei que proibisse o uso do banheiro correspondente ao gênero pelas pessoas transgêneras. Essa lei foi declarada constitucional pelo Tribunal de Justiça. Então, é um assunto também que eu quis trazer aqui, porque diz respeito, de uma maneira bastante direta, ao ambiente escolar. E agora, falando mais genericamente sobre violência, o Brasil é um país dos mais violentos, né, para a população LGBT. Para vocês terem uma ideia, a cada 48 horas, em 2017, uma pessoa LGBT foi assassinada no Brasil. A idade média das vítimas de homicídio entre as pessoas trans no Brasil é menor do que 30 anos. Né? Então, em função disso, é que em 2019 houve a criminalização da homotransfobia pelo Supremo Tribunal Federal, né? O que significa que hoje a homotransfobia é considerada uma das formas de racismo. Né? Nós temos uma lei que define os crimes relacionados a preconceito de raça ou cor, e a homotransfobia se inclui nesse conceito de raça, porque existe uma hierarquização entre grupos, né, diferentes, com opressão do grupo hegemônico sobre o grupo minoritário, que são elementos que definem esse critério da racialização que originou o conceito de raça. E a própria lei, né, que define o crime de racismo também tem um crime específico de recusa, negação ou impedimento de inscrição ou ingresso de alunos em estabelecimentos de ensino por motivos de preconceito de raça que englobariam essas situações. Né? Nós também temos no Código Penal o crime de injúria racial, que é quando ocorre uma ofensa, né, em razão da identidade de gênero, da raça, da orientação sexual, e que também é um crime de ação penal pública, como o de racismo, ou seja, um promotor de justiça que vai entrar com o processo, que vai promover a ação penal. E no estado de São Paulo também a infração administrativa, a homotransfobia, né, os estabelecimentos todos que exercerem alguma forma de homotransfobia, de alguma forma de discriminação em razão de orientação sexual ou identidade de gênero, estão sujeitos à multa administrativa. E agora, encaminhando para o final, quero falar um pouquinho da questão do discurso de ódio, né, reforçar que a Constituição, quando diz que o Brasil é um Estado laico, ela está dizendo que, ao não termos uma religião oficial, nós temos a liberdade de termos ou não religião, ou de termos a religião que quisermos. Isso significa que não é aceitável que se use a religião como forma de discriminação, né? Expressar opinião, expressar sentimentos não podem implicar em fazer discurso de eliminação do outro, né, em discurso de discriminação em relação ao outro. Então, mesmo numa situação de fortes crenças religiosas, em que a sua religião não permite o casamento entre pessoas do mesmo gênero, ótimo, o casamento religioso ele é ditado pelas regras de cada religião. Se dentro daquela igreja o casamento entre pessoas do mesmo gênero, numa celebração religiosa, não é aceitável, nós temos liberdade de religião, ninguém vai poder obrigar aquela igreja a fazer casamentos de pessoas do mesmo gênero. Mas o casamento civil, ele não está contaminado pelos conceitos religiosos. Né? Se a minha religião diz que é pecado eu ser homossexual, ok, eu vou tentar conter a minha homossexualidade porque eu vou me sentir um pecador, porque aquela religião é importante para mim, mas eu não posso impedir o outro de ser homossexual se ele não tem a minha religião, ele não adota os mesmos dogmas que eu. Né? Então, isso é uma situação que a gente tem que saber lidar e separar, né, em todos os ambientes. E, por fim, né, a gente tem escutado muito algum tipo de deturpação no conceito, né, de ação afirmativa, como se as ações afirmativas fossem uma ofensa ao princípio da igualdade. Né? E aí eu quis trazer essa imagem para reforçar que quando a gente fala em igualdade, a gente está falando no sentido de igualdade material, né, de equidade.
de que sim, por vezes nós temos que tratar desigualmente as pessoas que têm características desiguais, exatamente para promover igualdade de oportunidades. E é por isso que nós temos uma série de ações afirmativas já nas escolas para promover a inclusão das pessoas trans, evitar a evasão escolar e a não inclusão dessas pessoas, né, em todos os ambientes da sociedade. Eu vi que, por exemplo, essa semana na Argentina foi criada uma cota para pessoas trans nas Forças Armadas, né? Não tenho, infelizmente, a ilusão de que isso já vai acontecer no Brasil por atual conjuntura, mas, felizmente, nas universidades públicas nós já temos vários exemplos que eu quis trazer para vocês aqui. Finalmente, eu quero terminar com essa imagem, porque é importante a gente ressaltar que a questão da orientação sexual ou da identidade de gênero, muitas vezes se soma a outras formas de discriminação ou opressão, né, que para algumas pessoas se acumulam. Né? Então, se já é difícil num país patriarcal, homofóbico, machista, transfóbico, ser uma pessoa homossexual, é particularmente difícil se você for uma pessoa negra, se você for uma pessoa periférica. E a Marielle era uma pessoa que concentrava, né, essa representação. E aí, em primeiro lugar, eu queria tentar para esse conceito de interseccionalidade, que Lélia Gonzalez já trabalhava, e que implica, né, nessa intersecção de opressões que se torna particularmente cruel para parte das pessoas e que a gente tem que atentar para isso, né? E, por outro lado, também a figura da Marielle traz uma discussão interessante sobre os julgamentos que a gente faz sobre a sexualidade alheia, porque tem sido intensa a discussão se a Marielle era bissexual, se a Marielle era lésbica, a própria família discutindo, porque ela representa hoje, né, um símbolo importante de luta, então diferentes grupos, e aí, infelizmente, só a Marielle poderia responder isso, né? Não cabe a nenhum de nós ficar colocando rótulos ou classificando a Marielle, e isso se aplica para todas as pessoas, né? Se a gente não sabe qual é o gênero que aquela pessoa realmente considera como seu, ou qual a orientação daquela pessoa, não cabe a nós ficar perguntando ou especulando, a não ser que aquela pessoa queira colocar. Se ela quiser se colocar, se ela quiser se abrir, a nós cabe acolher e respeitar, né? Vocês devem ter visto que na última eleição nós tivemos 25 pessoas trans eleitas para os cargos de vereadores e vereadoras pelo país. Achei importante trazer essa mensagem, porque sim, né, a morte da Marielle representou para muitas pessoas que se viam representadas como mulheres, como negras, como periféricas, ou de uma orientação sexual não heterossexual, órfãs, né, e achei que foi uma resposta interessante esse ano, essa eleição desse número expressivo de pessoas trans, porque é esse o caminho mesmo, né? A inclusão implica na representação, na representatividade, então é um marco importante que a gente acabou de ter. E eu encerro agora trazendo algumas sugestões de materiais finais para vocês poderem consultar. Esse aqui é um vídeo no TED que está muito interessante, disponível para tratar a questão do gênero como construção cultural, né? A Joana Búrico é uma feminista brasileira, e nesse trecho que ela diz que eu sou feminista não para doutrinar as pessoas a serem ou não serem o que eu acho que elas querem ser. Isso a sociedade já faz muito bem. Afinal, é neste mundo que a gente espera que meninos não chorem, que meninas fechem as pernas, que gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis vivam no armário, que seja o destino natural da população negra viver na miséria. Nada disso é natural. Tudo isso é construído. Se foi construído, a gente pode reconstruir de uma forma muito melhor e mais justa. Aqui são as sugestões, esse é o material do programa Nascidos Livres e Iguais da ONU, o link está disponível. Também tem todo o programa de coordenação de políticas para a diversidade sexual do governo do Estado de São Paulo. Esse é um material específico de diversidade sexual na educação, publicado pela Unesco. O Supremo também tem material disponível para ser baixado. No Ministério Público nós temos uma cartilha
sobre diversidade, que também está disponível. Também achei muita coisa interessante nesse material da Universidade Federal do Rio Grande, sobre educação para a sexualidade. Quero divulgar o programa Transcidadania, da Prefeitura de São Paulo, que é um programa de qualificação pessoal profissional das pessoas trans, recomendar, né, como uma possibilidade para os estudantes, vocês eventualmente achem interessante. Também tem um programa Transempregos, que é uma ONG criada por mulheres trans, para colocação de pessoas trans no mercado. Aqui são algumas sugestões de filmes ou séries que podem facilitar a compreensão, né, dessa forma de ser, dessa identidade. E eu termino lembrando que a inclusão acontece quando a gente aprende com as diferenças e não com as igualdades, agradecendo e me colocando à disposição através desses meios que estão aí para vocês. Ok, doutora, muito obrigada. Foi esclarecedora a sua fala e a gente precisa ouvir e estudar muito mais para conseguir fazer dentro da escola um apoio para toda essa revolução social que a gente precisa, esse entendimento mais abrangente, né, esse respeito às diferenças. Então, a gente agradece bastante pela sua contribuição, né? E já avisamos a todos que o material vai ficar disponível, né, para consulta posterior, porque tem muito link aí, tem muita ideia de texto, de materiais que podem contribuir bastante lá na escola e para a gente, na vida em geral, né, porque a gente está nesse mundo e precisa entender mais dele, né, e não ficar classificando tanto. A gente tem a nossa colega, a professora Sandra, que está lá no chat, e eu acho que a gente não tem muito tempo, mas tem duas questões que eu acho que não temos mais agora, mas que eu gostaria que a senhora contemplasse. Uma foi feita mais lá atrás, no começo da sua fala, e diz o seguinte: a divisão do mundo em rosa e azul foi uma construção conveniente em um dado momento histórico, segundo a sua fala, doutora. Hoje, isso oprime e dificulta as relações, embora ainda seja um entendimento válido para muitos, né? Tem muita gente, pelo que eu estou entendendo aqui, muita gente ainda acreditando nessa divisão do rosinha e do azul, né? Qual seria a conveniência no atual momento histórico para se manter uma visão que ainda alimenta e reforça os preconceitos, né? Eu agradeço a colocação, né? É um questionamento que eu também me faço, né? Eu não sou socióloga, eu não estudo as relações sociais, né? Mas como brasileira, eu vivo, como todas vocês, um momento no nosso país assim, de extremo conservadorismo, né? Está tendo uma retomada de posturas conservadoras, acho que um tanto quanto alimentadas por religiões fundamentalistas, né? Que, como eu disse, a gente tem que respeitar, né? Mas de alguma maneira essa influência religiosa chegou no Congresso sob a forma, né, de uma bancada que se autodenomina bancada da Bíblia, né, e que tem um espaço midiático muito grande, né. Paralelamente a isso, a gente tem toda uma rede de fake news circulando e propagando essa ideia, esse conceito de que falar de gênero ou aceitar diversidade de gênero implica em seu filho correr risco de virar gay ou sua filha querer trocar de sexo, né? Existe uma deturpação, acho que parte provocada por ignorância mesmo, porque esses conceitos, justamente porque são tabus, não são discutidos dentro de casa, não são discutidos muitas vezes em escolas e se tornam mesmo tabus, né? E muitas outras vezes por conveniências políticas mesmo, né? De manter o poder de um determinado grupo que quer, de alguma forma, reforçar uma ideologia específica e contrapor uma outra ideologia que, de alguma forma, se coloca de uma
maneira até mais inclusiva, mas que tem que ser classificada como inadequada, como subversiva ou como comunista. Então, você tem uma confusão de conceitos, né, que a política, a ideologia política está contaminando outras áreas do conhecimento humano que, na verdade, não tem relação alguma com ser de esquerda ou ser de direita, ou com ser desse partido ou daquele. Né? Inserir as pessoas, incluir as pessoas, respeitar as pessoas não deveria ter viés político, mas a gente sabe que hoje no nosso país tem esse viés. Né? Agora, eu recentemente até tive a oportunidade de frequentar o curso justamente do Dr. Paulo Iotti, que é um grande advogado ativista LGBT, e ele comentou que o próprio conceito de identidade de gênero ele foi firmado em 2006 numa conferência internacional na Indonésia, porque até então também não se tinha uma exata compreensão do que era identidade de gênero e orientação sexual. Tanto que, por exemplo, assim, um homem afeminado era muitas vezes tratado como uma mulherzinha, um homem gay mulherzinha. Né? Hoje se tem um conceito que muitas pessoas que eram tratados como homens afeminados, na verdade não eram homens afeminados, eram mulheres trans. Né? Mas o conceito também não existia. Então a gente está em constante aprendizado, cada um de nós, todos nós, né? Eu que convivo um pouco mais de perto com a temática pelo ambiente que eu frequento, né? Aprendo todos os dias, né? Me atualizo todos os dias. Então, para isso que a gente está aqui. Né? A gente parabenizo mais uma vez essa iniciativa, porque o importante é que haja esse tipo de iniciativa, exatamente para a gente conversar, esclarecer e romper preconcepções equivocadas que cada um de nós temos, porque todos nós somos racistas, machistas, homofóbicos, transfóbicos. Uhum. Ok, doutora. Nós temos lá, a professora Sandra está colhendo lá depoimentos, muitos depoimentos e manifestações de apreciação da sua fala, né? Professora Alzira, dizendo palestra excelente, professora Maria Aparecida dando os parabéns, que para a realização das orientações para os professores, a sua fala é fundamental. Né? Professora Tânia diz que muito boa contribuição, veio em boa hora, pois agora é hora de mudar, discutir, transformar. Né? Professora Elaine escreve gratidão. Né? Professora Priscila atesta aqui como uma excelente palestra. Nós temos uma última questão, eu acho que talvez o tempo que a gente tenha, dá para mais uma questão, que é a seguinte, doutora. Na escola, por mais que a gente trabalhe contra os preconceitos, muitos estudantes sofrem em casa. Como os educadores e a escola podem agir dentro da legalidade para ajudar o aluno nessa situação, né? Quando o problema está na família, né? O maior problema de rejeição e violência. É óbvio que assim, a gente não pode invadir, né, o espaço privado de nenhuma família, a não ser que seja para proteger a criança, né, e para, evidentemente, resgatá-la, salvá-la do que não é admissível como um processo natural da educação. Né? Então, enquanto houver uma resistência da família em aceitar, por exemplo, a homossexualidade de um filho ou de uma filha, isso não implicar em ofensa, em maus tratos, em agressão, a escola não pode fazer nada além de acolher, dar o acolhimento àquele estudante que ele não tem em casa. Né? Agora, se o estudante ele reporta que ele está sendo maltratado, que ele está sendo ofendido, que ele está sendo agredido, né, cabe à escola acionar o conselho tutelar ou, eventualmente, a própria promotoria de justiça, né? Nós temos um canal de denúncias no site do Ministério Público e cabe à escola, sim, dar o devido encaminhamento de noticiar, né, esse fato para que as autoridades competentes tomem as providências e, como eu digo, é óbvio que a questão não se resume ao âmbito criminal, né, mas vai ter toda uma rede de apoio que vai envolver serviços sociais e promotorias de atribuições cíveis e criminais, eventualmente zelarem para que haja uma orientação para aquela família, né,
do quanto as crenças pessoais ou o desconhecimento, né, não podem originar atitudes discriminatórias, agressivas, violentas, e, eventualmente, vai ter que ser trabalhado algum tipo de educação familiar, ou de, em casos extremos, até afastamento, né, da família, mas, efetivamente, a escola é o canal, né? A escola, basicamente, ela tem que acolher, ser um amparo seguro, ser um lugar em que aquele aluno se sinta confortável, até para, assim como a gente já percebe nas situações de estupro, de violências sexuais das meninas, as pessoas LGBT também trazerem, né, notícias eventuais que precisem, através da escola, chegar ao Conselho Tutelar e às autoridades competentes para tomar as providências que deverão ser tomadas. E, doutora, temos aqui a professora Marilda também parabenizando a senhora, dizendo que ela amou, né? Professora Anne, ela faz uma pergunta assim, do ponto de vista jurídico, é aprovado falar de ideologia de gênero na educação básica? Não, né? Na verdade, essa expressão ideologia de gênero não existe. Assim, não é que ela não existe, ela existe porque ela é usada, né? Mas o que dizem que é a ideologia de gênero, né? Essa definição de que a ideologia de gênero é o ensino ou a propagação de que as pessoas podem trocar de gênero, podem, né? É uma deturpação de um conceito. Né? Esse foi um conceito que, até onde eu sei, ele surgiu originalmente em documentos da Igreja Católica, anos atrás, e que é mais um uso político de uma colocação específica que foi criada num determinado momento em que as mulheres estavam querendo discutir aborto. E aí, para discutir, para limitar ou questionar o direito das mulheres sobre o próprio corpo, se criou essa expressão de uma ideologia de gênero como uma imposição que parte das mulheres estaria fazendo, e se emprestou isso para o mundo LGBT. Né? Na verdade, do ponto de vista legal, né, a escola não só pode, como deve tratar de gênero na escola. Isso não é fazer ideologia de gênero, isso não é criar nos alunos nenhum tipo de ideologia, não é criar nos alunos, é passar informação, como qualquer outra informação. Né? Quando a gente está falando sobre processos históricos, sobre movimentos culturais, a gente não está querendo influenciar os alunos para serem desse lado ou daquele lado, para irem por esse caminho ou por aquele. A gente está mostrando a composição do mundo, né? Os caminhos que existiram até chegarmos aqui, né? E na questão de gênero é a mesma situação, né? Se eu ensino biologia, se eu falo do sistema reprodutor, se eu ensino história e falo de movimentos comunistas, socialistas, fascistas, nazistas, eu não estou querendo transformar meus alunos em fascistas nazistas, né? Ou não estou querendo, de alguma maneira, entrar na cabeça daquele aluno e transformar em nada. Até porque, no que diz respeito a gênero, e isso eu quero realmente insistir, ninguém se torna trans ou gay por influência de ninguém. Né? O máximo que pode acontecer é uma pessoa que está sofrendo uma homofobia internalizada porque ela é uma pessoa homossexual que não aceita a própria homossexualidade. Pode acontecer que no ambiente de acolhimento ela se revele, se assuma homossexual quando ainda não tinha se assumido. E, na verdade, a gente vai estar acolhendo e ajudando essa pessoa, porque a pessoa que é homofóbica consigo mesma, muitas vezes ela se mata porque ela escuta um discurso em casa de que gay tem que levar porrada, gay tem que morrer, e ela introjeta isso. Né? Então, eu insisto nisso. Não falar em gênero, não aceitar a diversidade, né? Não acolher as pessoas que não são cis ou que não são hétero como pessoas que existem tanto quanto nós, na multiplicidade da possibilidade do ser humano, é alimentar a discriminação e, eventualmente, concorrer para aquela escala mais elevada da expressão do preconceito sobre a forma, inclusive, de agressão e de extermínio. E acho que nenhum de nós quer chegar a esse nível de responsabilidade. Então, a gente tem que atuar antes. Com certeza, doutora. Nós temos aqui, para
finalizar, aproveitar os últimos minutinhos da sua presença aqui, a professora Isabel, ela quer registrar que considera as orientações esclarecedoras e que isso nos impulsiona a continuar aprendendo com possibilidade para rever os nossos conceitos e preconceitos. Então, a importância da sua fala e da presença, inclusive, dessa parceria na grade, né, do canal de formação continuada. A professora Ângela manifesta-se dizendo que respeito mútuo e sem discriminação. Essa é a solução. Né? E temos outras colocações de professores da rede, que o tempo não vai permitir que a gente contemple aqui, mas o que a gente gostaria de reforçar é que essa parceria que a gente trabalha sempre às sextas-feiras, nesse horário, sempre das 14 às 15h30, é uma parceria que envolve saúde, justiça e a educação. E nós temos tido muita alegria, muita felicidade em receber pessoas aqui que possam trazer uma informação profunda, né, com conhecimento de causa, e que nos ajude a olhar para a educação de uma forma mais abrangente, ver como é que eu, que sou educador, que tenho também a minha história, né, eu tenho os meus preconceitos, eu tenho a minha história, eu tenho o meu repertório, mas eu tenho uma função social elevadíssima, né? Então eu preciso estar antenado, eu preciso estar buscando essa complementação para ter uma visão mais ampla, que a educação que eu ajudo a construir na escola pública seja uma educação integral, né, que eu consiga olhar para esses alunos de uma forma respeitosa, né, inclusiva, e que eu me permita também aprender, né, porque são muitas as novidades que a gente tem, são muitos os conceitos para os quais a gente, na maioria das vezes, não estudou para isso, né? Não passou por alguma experiência que nos desse a condição de ver com essa abrangência e com esse sentido de humanidade, né? Então, torno a agradecer, torno a convidar todo mundo que está aqui no canal nos assistindo, que volte na sexta-feira que vem, que prestigie, porque a gente tem muito a aprender. Agradeço a Sandra, que está lá no chat fazendo essa mediação, o pessoal aqui da produção, e passo a palavra para suas despedidas, doutora. Agradeço. Eu, em primeiro lugar, só quero lembrar que eu mencionei aqui uma história de diversidade, que também pode ser um caminho interessante de recomendação para as famílias que têm dificuldade de lidar com a questão. Se procurar no Google uma história de diversidade, vocês vão encontrar, tem página no Facebook, tem site, é um grupo realmente de mães e pais apostos para dar acolhimento, seja a pessoa oficialmente inscrita na associação ou não, então fica essa dica também. E eu termino agradecendo a oportunidade, assim, com muita emoção. Em primeiro lugar, eu quero até me desculpar, porque eu tenho falado informalmente com algumas escolas, com alguns professores, por convites pessoais que têm me chegado, mas hoje, até pela extensão desse evento, eu me senti com uma responsabilidade maior ainda, fiquei, acho que um pouco menos natural do que normalmente eu sou uma pessoa bastante informal, mas efetivamente me senti até ansiosa e tensa com a responsabilidade de estar com todos vocês, e só ressaltando de que a minha atividade com as escolas, que tem sido, como eu disse, informal, e para isso eu coloco à disposição os e-mails, os contatos que estão no final da apresentação, é a minha forma de reconhecimento ao papel fundamental que, de fato, vocês têm, né? A minha contribuição singela, porque eu estou convicta de que, efetivamente, a responsabilidade de vocês é enorme e que cada um de nós que puder colaborar e trazer, né, algum tipo de contribuição deve, porque, efetivamente, as minhas esperanças todas são colocadas em vocês. Então... Ok, doutora, muito obrigada, e as portas estão abertas aí para sempre que quiser nos prestigiar aqui com a sua presença, tá ok? Gente, obrigada, fiquem bem e até a próxima.